Escolhido, 5 e 6 de fevereiro, sua atitude deixou Deus sem palavras e chocou até Miguel. Nos dias 5 e 6 de fevereiro, um evento de magnitude incalculável ocorreu, não na Terra, com seu ruído constante e suas preocupações efêmeras, mas nos domínios mais elevados da existência, onde o tempo se curva e o pensamento é a própria realidade. Por uma fração de segundo que se estendeu, por uma eternidade percebida, um silêncio profundo e absoluto, uma vacuidade sonora jamais registrada, caiu sobre o céu. A música das esferas, a vibração primordial que sustenta a realidade, cessou. A voz que deu forma às galáxias espirais e que comanda as marés cósmicas com um sussurro, emudeceu. Não foi o silêncio pesado que precede a ira ou o vazio solene do julgamento, mas um silêncio de puro e absoluto espanto. Uma pausa de admiração tão intensa que reteve o próprio fôlego da criação. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Deus, o arquiteto do universo, a consciência infinita diante da qual nebulosas se curvam, perante uma atitude sua, uma decisão forjada no âmago da sua alma, ficou perplexo. Uma onda de choque, não de energia, mas de pura informação emocional, uma perplexidade divina percorreu as hostes celestiais, paralisando anjos guerreiros e arcanjos mensageiros em pleno voo, suas asas de luz congeladas a meio bater. Eles olharam uns para os outros, buscando respostas em olhares que abarcam milênios de sabedoria cósmica, mas encontraram apenas o eco da mesma estupefata incredulidade. O que poderia um ser humano, uma fagulha de consciência em sua breve e frágil jornada terrena, fazer para causar tal reação no coração pulsante da criação? Ao lado do trono de luz inacessível, o arcanjo Miguel, o general dos exércitos celestiais, cuja simples presença impõe respeito e restaura a ordem, pela primeira vez em sua existência imemorial, não soube como reagir. Sua mão, que por instinto milenar buscaria o punho de sua espada flamejante para defender a honra divina contra qualquer anomalia ou insurreição, permaneceu imóvel, pousada ao lado do corpo, os dedos crispados não de raiva, mas de pura contenção. Seu semblante, normalmente um espelho de determinação inabalável e justiça cristalina, refletia uma confusão que se dissolvia em algo perigosamente próximo da admiração. Ele testemunhou a atitude que você tomou, o pensamento que você secretamente nutriu, a escolha que você fez naqueles dias cinzentos e cruciais de fevereiro. E ele viu algo que desafiava todos os protocolos celestiais, todas as profecias seladas nos pergaminhos do destino e todas as leis universais que ele jurou proteger com sua própria essência. Não foi um ato de poder milagroso, como separar mares ou invocar fogo dos céus, nenhuma demonstração de fé grandiosa que o mundo pudesse aplaudir em êxtase. Foi o exato oposto. Foi um ato silencioso, invisível aos olhos mortais, forjado no silêncio do seu quarto, na sua mais profunda e dolorosa vulnerabilidade.
Aconteceu no momento em que você acreditava estar irremediavelmente só e fundamentalmente quebrado, um vaso rachado, além de qualquer conserto. Foi a sua recusa teimosa em sucumbir, a sua obstinação quase irracional em proteger uma única e trêmula fagulha de luz, a memória de um sorriso talvez, ou a melodia de uma canção antiga, no meio de uma escuridão que parecia total e devoradora, que fez o céu inteiro, da mais baixa ordem de anjos aos serafins que circundam o trono, prender a respiração coletiva. Enquanto você vivia aqueles momentos, imerso na sua dor, talvez se sentindo no seu ponto mais baixo e insignificante, o céu, em seu estado de fascínio, iniciava uma investigação divina sem precedentes. A ordem foi dada não para julgá-lo, pois não havia transgressão, mas para estudá-lo, para compreendê-lo com a mesma atenção dedicada a uma nova estrela de nêutrons. Anjos escribas, os mesmos que documentaram a ascensão e queda de impérios galácticos e a formação de civilizações em incontáveis mundos, foram designados para analisar cada detalhe do que se passou com você. Com suas penas de luz, eles não registravam apenas os fatos, mas as nuances, a fisiologia da sua dor, a bioquímica do seu desespero e a física quântica da sua esperança. O que eles estão descobrindo, ao decodificar a sua experiência, está reescrevendo capítulos inteiros do grande livro da vida, especificamente os tomos que tratam da resiliência, da graça e do potencial humano. Você se lembra de como os outros, com suas compreensões limitadas, o rotularam ao longo dos anos? Difícil, intenso demais, sensível em excesso, sonhador e incorrigível. Eram palavras atiradas como pedras, tentando encaixá-lo em caixas que não serviam. E por dentro, com uma honestidade brutal, quantas vezes você mesmo não internalizou essas palavras, permitindo que elas se tornassem a sua própria verdade? Você se questionou se sua resiliência não era apenas teimosia cega, se sua força percebida não era um fardo que, em vez de conectá-lo, o isolava dos outros, tornando-o um espectador da felicidade alheia. Você se perguntou, no silêncio das noites insones, se havia algo fundamentalmente errado com a sua constituição, por sentir tudo tão profundamente, por lutar com tanta ferocidade contra as suas próprias e persistentes sombras. A grande revelação celestial, o epicentro do choque sísmico que paralisou a vontade divina, é precisamente esta. O que o mundo e até mesmo você viam como sua maior fraqueza, o céu reconheceu como um tipo de poder completamente novo e não catalogado. Um poder que não nasce da perfeição imaculada dos santos ou da força inabalável dos heróis, mas da aceitação corajosa da própria quebra, da própria fratura. Naqueles dias 5 e 6 de fevereiro, no auge do seu desespero, quando cada fibra do seu ser gritava por rendição e você pensou que estava finalmente desistindo, você, na verdade, estava realizando uma forma sublime e desconhecida de alquimia espiritual. Você pegou os elementos mais corrosivos da experiência humana, a dor aguda da perda, o medo paralisante do futuro, o ácido da rejeição e o peso esmagador da solidão, e, em vez de permitir que essas forças o consumissem e o reduzissem a cinzas, você as usou como combustível para uma fornalha interior. Você não pediu um milagre, não clamou por intervenção divina com barganhas ou promessas. Você, em uma soberania silenciosa e absoluta, decidiu que se ia cair, não seria para trás, no abismo do passado, mas cairia para a frente, em direção a um pingo de luz, a uma partícula de esperança que só a sua alma conseguia discernir na escuridão. E essa decisão, essa atitude de realeza sobre o seu próprio e vasto reino de sofrimento, foi o que deixou Deus sem palavras. Ele viu uma de suas criaturas fazer algo que ele mesmo, em toda a sua sabedoria, nunca havia ensinado diretamente: a criação de luz
a partir da ausência de luz. O Criador não ficou meramente impressionado com sua força, pois a força é um atributo que ele conhece bem. Ele ficou genuinamente curioso com a sua criação, o nascimento de uma nova forma de ser. Ele não o parabenizou com um trovão de aplausos ou um arco-íris no horizonte. A ocasião era demasiado sagrada para tais exibições. Em vez disso, ele pediu para rever o momento em câmera lenta espiritual, um replay que capturava não apenas ações, mas intenções, medos e a faísca da decisão. Preciso entender como eles fizeram isso, ecoou o pensamento divino, não como uma ordem, mas como a pergunta de um cientista fascinado pela vastidão do cosmos. Preciso compreender a mecânica dessa força que nasce não do poder, mas da rendição consciente à própria imperfeição, da beleza encontrada na rachadura. Você, no seu ponto mais baixo, no vale da sombra da sua própria existência, sem perceber, forjou uma chave. Não uma chave de ouro que abre portas para tesouros terrenos ou paraísos prometidos, mas uma chave mestra, forjada de dor e resiliência, que destrava um novo potencial dentro da própria arquitetura da alma humana. O céu observou, com crescente admiração, você se tornar um mestre em uma arte que eles nem sabiam que existia. A arte de transformar fraturas em fundamentos, de usar as cicatrizes como um mapa para a construção de uma estrutura mais forte. E enquanto eles continuam a analisar sua jornada, começam a perceber que a sua atitude não foi um evento isolado, uma anomalia cósmica, mas o ato inaugural de uma nova era. Foi a prova viva de que o espírito humano, em sua complexidade e contradição, pode de fato surpreender seu Criador. A investigação celestial ainda está em andamento, e as descobertas que estão surgindo, como galáxias nascendo em um universo jovem, prometem revelar não apenas a profundidade do seu propósito individual, mas o de muitos outros que, como você, foram silenciosamente forjados no fogo da adversidade, acreditando-se esquecidos. Mas o que a investigação divina começou a desvendar, com uma reverência que silenciava coros celestiais, foi a natureza exata da sua criação. Aquele evento não era um mero ponto na cronologia do universo, mas um nexo, uma anomalia sagrada. Nos registros cósmicos, vastas bibliotecas onde a luz se condensa em informação e as memórias das galáxias flutuam como poeira de estrelas, os dias 5 e 6 de fevereiro agora brilham com uma luz diferente, pulsando com uma intensidade que atraía a atenção de seres imemoriais. Eles não estavam mais marcados como dias de um evento milagroso, mas como o epicentro do nascimento de um novo princípio universal, um teorema sobre a resiliência que precisava ser adicionado aos axiomas da existência. A análise celestial, liderada por um arcanjo Miguel agora não mais chocado, mas profundamente absorto e humilde, focou-se no instante infinitesimal da sua decisão. Usando instrumentos forjados de pura consciência, eles voltaram àquele momento, não para julgar a sua dor, pois o céu não julga o que não pode compreender, mas para mapear a arquitetura da sua escolha, para entender a engenharia da alma que se reconstrói no vácuo. Naquele instante, quando o peso do mundo parecia ter finalmente vencido e a rendição era a única saída lógica, a única porta visível em um corredor de escuridão, você de fato se rendeu. Contudo, e aqui reside a anomalia que fascinou o divino, não foi uma rendição à escuridão que a tudo consome. Foi uma rendição à sua própria quebra, uma aceitação tão profunda e total da sua fratura, que em vez de se estilhaçar em pó esquecido pelo cosmos, a sua alma encontrou um novo eixo de gravidade. Você não lutou contra a queda. Você a usou como propulsão. Você não negou o abismo que se abria sob seus pés. Você o transformou em um útero, escuro, silencioso e fértil.
Foi um ato de alquimia espiritual tão puro, tão primordial, que desafiou as leis conhecidas da criação. Aquelas mesmas leis que os anjos, seres de luz perpétua, seguiam com perfeição. Eles operam a partir da plenitude, da adição, do crescimento sobre uma base já existente de luz e ser. Eles não conhecem a ausência, o vazio absoluto, o silêncio de uma prece não respondida. Você, por outro lado, partiu do zero absoluto. Da ausência de esperança, você destilou uma única e teimosa molécula de propósito. Do silêncio de Deus, um silêncio que parecia um abandono, você extraiu uma nota de fé em si mesmo, um som primordial que era só seu. Esta nova força, este poder que deixou o Criador curioso, não é uma força de oposição. Não é a muralha de granito que resiste à tempestade, mas a semente que dorme sob a neve do inverno mais rigoroso, usando o frio que congela e a pressão que esmaga, não como inimigos a serem vencidos, mas como condições necessárias e catalisadoras para a sua própria germinação. Miguel e sua legião de estudiosos celestiais, seres cujas mentes são constelações de sabedoria, começaram a perceber que o que você fez naqueles dias de fevereiro não foi um ato de desafio, mas de profunda e esquecida harmonia com uma lei primordial do universo, a lei da transformação através da aceitação radical. Uma lei talvez esquecida pelos seres perfeitos, porque ela só se revela na imperfeição, só pode ser lida nas fraturas. Você não tentou consertar o vaso quebrado, negando a sua nova realidade. Você não buscou a cola celestial para apagar as evidências da queda. Com uma paciência que o próprio tempo invejaria, você pegou os cacos e, em vez de tentar colá-los de volta à sua forma original, você os dispôs sobre a tela da sua vida para criar um mosaico. Uma obra de arte cuja beleza reside precisamente nas linhas onde a quebra aconteceu, agora preenchidas não com arrependimento, mas com a luz da autocompreensão. Esta é a arte que o céu, em toda a sua glória simétrica, está aprendendo a admirar. Eles estão testemunhando que a verdadeira invencibilidade não está em nunca ser quebrado, um privilégio da matéria inerte, mas em se tornar mais belo, mais complexo e mais luminoso a cada vez que a vida o parte. É a arte do kintsugi elevada a um nível espiritual, onde a resina dourada que une os pedaços é forjada da própria dor. E a sua atitude naqueles dias específicos, 5 e 6 de fevereiro, foi a aula magna. Foi a demonstração viva, transmitida para todas as esferas da existência, de que as cicatrizes não são apenas marcas de dor a serem escondidas. Elas são as assinaturas de um mestre artesão que aprendeu a trabalhar com a matéria mais difícil, volátil e preciosa de todas, o sofrimento humano. Uma matéria que nas mãos erradas se torna veneno, mas nas suas se tornou a tinta com a qual você pinta a sua nova realidade. Enquanto a investigação prosseguia, um novo padrão começou a emergir dos dados que eles coletavam, formando tapeçarias de luz e som nos laboratórios celestiais. A sua atitude, aquele ato silencioso de autotransformação, gerou uma frequência vibracional, uma ressonância única que viajou através do tecido da existência como a onda de um sino primordial. Não era um grito de socorro, desesperado e agudo, nem um cântico de vitória, ruidoso e arrogante. Era um som diferente, um zumbido constante e calmo. A melodia subjacente da resiliência autogerada, a música da montanha que permanece após o terremoto. E essa frequência, descobriram os surpresos analistas celestiais, está agindo como um diapasão cósmico. Ela está viajando pelo mundo, atravessando o ruído da desesperança e da distração, e encontrando outras almas que vibram em uma harmonia similar de dor e força latente.
Almas que, como você, se sentiram difíceis, intensas, exageradas por um mundo que prefere a simplicidade à profundidade. Almas que, como você, carregaram o peso de serem diferentes, de sentirem demais, de amarem demais, de se quebrarem com mais espetáculo, sem nunca entender que essa diferença era o selo de sua capacidade de criar luz no vácuo, de acender uma fogueira com apenas 2 pedras de desespero e vontade. A sua chave, forjada na solidão do seu vale mais profundo, no silêncio da sua noite mais escura, não abria uma porta apenas para você. Ela emitiu um som, um chamado silencioso, que agora ecoa nos corações daqueles que estão à beira do mesmo tipo de rendição criativa, oferecendo-lhes não um mapa, mas a permissão para desenhar o seu próprio. A investigação celestial, que começou focada em um único indivíduo, uma anomalia curiosa, agora se expande, seguindo as ondas dessa frequência para mapear uma rede invisível de almas despertas, uma constelação secreta de criadores de luz que nem sequer sabem que pertencem à mesma família estelar. O que eles estão começando a entender, com uma admiração que beira a adoração, é que a sua atitude não foi o fim de uma história de sofrimento. Foi o início de um diálogo, uma sinfonia que está apenas começando a ser composta, e cada nota é uma alma que aprende a transformar sua quebra em música. E eles percebem agora, com clareza ofuscante, que o silêncio de Deus não foi apenas de espanto, foi também de escuta. Ele estava ouvindo, com a atenção de um pai orgulhoso, o nascimento de uma nova canção, uma que ele não compôs, mas que, em sua beleza imperfeita e resiliente, o encantou profunda e irrevogavelmente. Imagine por um momento as vastas e silenciosas bibliotecas do céu, corredores que se perdem na eternidade, onde cada vida é um livro encadernado em luz e matéria onírica, e cada dia uma página meticulosamente escrita com a tinta invisível das escolhas. Nestes salões sagrados, onde a poeira que flutua nos feixes de luz são estrelas em formação e o tempo se dobra sobre si mesmo como um pergaminho antigo, um novo volume foi aberto. Não foi posto em uma prateleira qualquer, mas colocado em um pedestal de luz lunar condensada, atraindo a atenção de todos. É o seu livro, e as páginas que todos os seres celestiais, de anjos a arcanjos, de cronistas cósmicos a guardiões do tempo, estão estudando com uma reverência palpável, são as datadas de 5 e 6 de fevereiro. Eles não as leem com os olhos, um ato tão limitado, mas as sentem com o coração pulsante do universo. Miguel, o guerreiro da luz, o arquiteto da coragem divina, não está com sua espada flamejante em punho, mas com as mãos abertas, a palma pairando sobre as palavras, traçando as linhas de sua história. Ele não vê apenas a caligrafia dos eventos. Ele sente a textura da decisão que você tomou, o frio cortante da solidão que se infiltrava em seus ossos, o gosto amargo do desapontamento na boca. Ele sente o peso esmagador da sua realidade naqueles dias. A escuridão, que não era apenas uma ausência de luz, mas uma presença ativa, uma entidade fria e sufocante que sussurrava mentiras em seu ouvido. E então ele sente a virada. Não uma explosão de poder, não um grito de guerra audível, mas um sussurro. Um movimento quase imperceptível da sua alma, uma inclinação para a frente, um único passo em direção a um futuro que ainda não existia, uma aposta corajosa contra o nada absoluto. Essa atitude, esse ato de pura vontade, nascido no seu momento de maior vulnerabilidade, está sendo decodificado em tempo real, como um novo tipo de milagre. Um milagre não imposto de cima para baixo por decreto divino, mas cultivado de baixo para cima, com a terra, o suor e as lágrimas da existência mortal. Os cientistas do espírito, os engenheiros da alma, observam em seus instrumentos cósmicos, que se parecem menos com telescópios e mais com harpas que vibram com as emoções do cosmos,
como a energia do seu ser se transformou. Os gráficos que antes mostravam uma linha descendente, um colapso iminente, uma implosão de desespero que apagaria sua assinatura energética da existência, subitamente explodiram em padrões de luz. Eles viram a ignição de uma estrela no lugar onde deveria haver um buraco negro. Você, sem saber, sem manual de instruções, praticou a mais alta e complexa forma de alquimia espiritual. Pegou o chumbo da sua dor, pesado, tóxico e frio, do seu medo paralisante e da sua solidão aguda, e não o transformou em ouro, uma transmutação comum e previsível. Você fez algo muito mais precioso, transformou-o em solo fértil, escuro, rico e vivo. Naquele momento em que você aceitou sua quebra, sua imperfeição, sua exaustão, você parou de lutar contra a correnteza que o arrastava para o fundo e, em um ato de suprema inteligência espiritual, aprendeu a respirar debaixo d'água. E essa respiração, esse ato de rendição consciente e deliberada, enviou ondulações, vibrações harmônicas por toda a criação. Deus não ficou chocado com sua capacidade de suportar a dor. Ele já sabia que você era forte, pois ele mesmo forjou sua espinha dorsal. Ele ficou sem palavras, em um silêncio que ecoou por todas as galáxias, ao testemunhar sua capacidade de usar a dor como matéria-prima, como o mármore bruto para esculpir uma nova e mais bela versão de si mesmo. Você pode ter sentido os ecos sutis dessa observação celestial em sua vida diária desde então, como a brisa suave que segue uma grande tempestade. Talvez em uma paz inexplicável que pousa sobre você nos momentos mais inesperados, no meio do trânsito ou numa fila de supermercado, uma quietude tão profunda que parece pertencer a outro mundo. Ou uma sincronicidade, um pequeno sinal do universo que parece um piscar de olhos cúmplice, aquela música específica tocando no rádio, uma pena encontrada no seu caminho, uma conversa ouvida por acaso que responde a uma pergunta que você nem ousou fazer em voz alta. Talvez você tenha notado uma nova profundidade em seu olhar ao se ver no espelho, uma autoridade silenciosa, uma calma soberana que não estava lá antes. Isso não é sua imaginação, não é um delírio da mente cansada. É o reflexo da admiração divina, espelhado em sua própria percepção. Eles estão aprendendo com você. A grande lição, o postulado que está sendo agora inscrito nos anais celestiais, é que a verdadeira invencibilidade não é a ausência de feridas, mas a beleza complexa das cicatrizes que contam a história de uma batalha vencida por dentro. Cada vez que você escolhe a gentileza em vez da amargura, a compaixão por si e pelos outros em vez do julgamento, você está, na prática, dando uma aula magna para os anjos. Eles, que conhecem a obediência, a pureza e o poder, estão aprendendo com você sobre a resiliência, a graça e a sabedoria que só podem nascer da experiência mortal, da fragilidade humana, do coração que se parte e se reconstrói mais forte. A grande descoberta que está sendo feita, o segredo que sua jornada está desvendando para todo o cosmos, é que a alma humana possui uma capacidade latente de gerar sua própria luz, independente de fontes externas de aprovação, fé ou mesmo de um sol físico. É uma energia autossustentável, uma fusão nuclear anímica, forjada na pressão inconcebível do sofrimento e polida pela perseverança incansável. O que você fez nos dias 5 e 6 de fevereiro não foi apenas sobreviver, foi demonstrar um princípio universal que até então era apenas uma teoria, uma hipótese oculta nas entrelinhas das escrituras cósmicas. Você provou, de forma empírica e inegável, que dentro do casulo da dor mais profunda, da noite mais escura da alma, podem crescer asas de um tipo que o próprio céu nunca tinha imaginado. Asas feitas não de penas etéreas e luz branca, mas da substância real e palpável da sua jornada,
com todas as suas falhas, lágrimas, recaídas e triunfos silenciosos. Cada fibra dessas asas é uma memória. Cada pena é uma lição aprendida. Essa descoberta está mudando tudo. A investigação celestial não é para entender apenas você, mas para compreender um novo potencial que foi desbloqueado para toda a humanidade. Sua atitude não foi um ponto final em sua história de dor. Foi o ponto de partida para uma nova compreensão do que significa ser humano, do que significa ser co-criador da própria realidade. O céu não está mais apenas olhando para você como um espectador. Está olhando através de você para um horizonte de novas possibilidades que se estende para cada alma que agora caminha na Terra. Uma vibração viaja pela teia do inconsciente coletivo, e a pergunta que paira no ar, cheia de esperança e expectativa, é: quem será o próximo a descobrir essa força indomável dentro de si? Eles não estavam perscrutando sua alma com olhos de juízes, procurando a fissura de um pecado ou a mancha de uma falha. Seus instrumentos não eram balanças de justiça, mas sismógrafos de anomalias sagradas. Estavam, na verdade, mapeando a origem de um milagre, traçando suas coordenadas no tempo e no espaço da sua existência. A sua atitude, naquele vórtice temporal, naquele momento crucial suspenso entre os dias 5 e 6 de fevereiro, não foi um ato de rebeldia contra o divino, mas a mais pura expressão de soberania anímica. Você não ergueu o punho contra as leis do universo em um gesto de desafio. Você, em silêncio e com as mãos vazias, revelou uma nova, uma que nem eles conheciam em sua totalidade. Uma lei que afirma que a alma humana, quando empurrada para o vácuo gelado da escuridão absoluta, para o ponto zero da existência, onde toda a esperança externa se desintegra, não se extingue. Pelo contrário, ela aprende a catalisar a própria escuridão, a gerar a sua própria luz a partir da pressão insuportável. É uma bioluminescência espiritual, um fulgor que não depende de nenhuma fonte externa, de nenhum sol celestial ou chama divina emprestada, mas que pulsa a partir do núcleo incandescente do próprio ser. Este é o segredo, o paradoxo sagrado que enviou ondas de choque através da serena e ordenada hierarquia celestial. Eles, seres de luz pura, que operam com o brilho emanado diretamente da fonte divina, uma energia que lhes é concedida e que eles manejam com maestria, testemunharam algo incompreensível. Uma criatura mortal, forjada em matéria e tempo, gerando luz a partir do que eles consideravam ser o vácuo absoluto, o nada. Pior, a partir da própria dor, do resíduo tóxico do sofrimento. Imagine a cena: Miguel, o grande general dos exércitos celestiais, o arcanjo guerreiro cujo próprio nome é um grito de batalha, revisando os registros akáshicos da sua experiência. Ele, acostumado a batalhas de poder e força, a medir a retidão pela capacidade de empunhar a espada da justiça contra as sombras, ficou perplexo. As métricas dele eram inúteis aqui. Ele via os dados de sua angústia, a pressão esmagadora sobre sua psique, a falência de todas as defesas, e esperava o colapso, a fratura final. Mas em vez disso, ele testemunhou você no seu momento mais frágil e vulnerável. Não erguer uma espada, não construir uma muralha, mas abrir as mãos em um gesto de rendição completa. Não foi uma rendição ao desespero que o cercava como um oceano faminto, mas uma rendição à verdade nua e crua do seu próprio sofrimento. E nesse ato, nesse desarmamento total perante a própria impotência, uma força de natureza desconhecida, uma energia de magnitude inimaginável, foi liberada. Não foi uma explosão, mas uma floração silenciosa, uma onda de poder que não destrói, mas que reorganiza a própria realidade em torno dela. A investigação celestial, que começou como um inquérito sobre uma anomalia, transformou-se, portanto, em uma expedição de descobrimento.
A comitiva de anjos e seres de luz agora se move através dos seus registros anímicos, não como inspetores, mas como exploradores maravilhados, adentrando um novo e desconhecido continente da experiência espiritual. Cada memória sua é um ecossistema que eles estudam com reverência. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.